A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto absolutamente consolador, para trazer um refrigério da parte de Deus para a sua alma. Nós vamos conversar sobre o tema Está tudo bem com a minha alma? Assista o programa de hoje, chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que no mês do aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos aqui a representação das forças de integração da Igreja, representado pelas suas sociedades internas. Aqui conosco o reverendo José Roberto Rodrigues Coelho, secretário do Trabalho da Infância, reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, secretário do Trabalho da Adolescência, presbítero Alexandre Henrique Moraes Almeida, secretário do Trabalho da Mocidade, presbítero Haroldo Penô, secretário do Trabalho Masculino, e a nossa irmã Eunice Silva, secretária do Trabalho Feminino. Conosco também o nosso irmão presbítero Paulo Daflon, presidente da Confederação do Trabalho Masculino, a nossa irmã Ana Maria Prado, presidente da Confederação do Trabalho Feminino, temos ali o vice-presidente do Centro-Oeste da União de Mocidade, Ruiter Marques, e o adolescente ali, Hélio Marcos, representando a nossa UPA. Sejam todos bem-vindos aqui ao Verdade e Vida. Reverendo Zé Roberto, em que consiste o trabalho da infância na Igreja Presbiteriana do Brasil? O trabalho da infância na Igreja Presbiteriana do Brasil consiste na sociedade interna, chamada UCP, e no departamento infantil, que aí o departamento infantil trabalha tanto com a escola bíblica dominical, como a escola bíblica de férias e toda a parte de educação da igreja. Mas basicamente consiste nesses dois trabalhos, UCP e departamento infantil. Como têm sido os trabalhos até agora e quais são as suas perspectivas para os próximos trabalhos da sua secretaria? Olha, nesses primeiros 6 meses de trabalho como secretário, efetivamente, nós temos buscado realizar treinamentos para os colaboradores, para os orientadores de UCPs, para os conselheiros de UCPs, para que as nossas UCPs possam ficar cada vez mais fortificadas, que as nossas igrejas possam valorizar mais a sociedade interna chamada UCP. Com relação ao departamento infantil, também temos feito treinamentos e congressos para capacitar os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Conosco aqui também o reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, que é o secretário do Trabalho da Adolescência. Como tem sido, reverendo, o trabalho da sua secretaria junto com os adolescentes da igreja? A partir desse ano nós temos desenvolvido o trabalho de tempo integral e tem sido uma experiência desafiadora, muito diferente. Tem sido possível entrar em contato com as federações, com as sinodais, encontrando os trabalhos das maneiras mais diferentes, mas com uma qualidade muito natural do próprio adolescente, que é a alegria, o potencial, a força, a criatividade. E isso nós tentamos fazer com que sejam canalizados para o bem da causa, para o bem da igreja. E a UPA é um instrumento muito forte para a igreja, para proporcionar essa alegria que é necessário também para que a igreja viva em paz. Hoje em dia os adolescentes, de um modo geral, estão muito envolvidos com as redes sociais. Qual a perspectiva da igreja ante essa nova realidade que estamos vivendo? Nós queremos usar do nosso site, que está sendo reformulado, para que essas ferramentas sejam utilizadas a nosso favor. Eles constantemente estão envolvidos com todo tipo de mecanismo de conversa não física. Muitos deles são amigos virtuais de tantas outras pessoas. E através desse tipo de trabalho também a UPA pode crescer e incentivar outros que ainda não são crentes a se envolverem, mesmo que o contato seja à distância. Reverendo, uma outra pergunta. Existe um grande problema hoje na sociedade brasileira, principalmente nas escolas, a questão do bullying. A igreja tem resposta para essas questões também? Um dos nossos projetos dentro da Nacional de UPAs é chamado de Alunos de Cristo.
E o propósito desse projeto é fazer com que nas escolas nós tenhamos grupos de jovens crentes presbiterianos se reunindo para estudo da Bíblia. E isso é uma maneira de trazer aqueles que são vítimas do preconceito, da brincadeira de mau gosto, para serem aproximados de pessoas que dizem, olha, nós amamos você porque aprendemos isso no nosso relacionamento com Deus. E aí eles terem um lugar de amparo, de descanso, de saberem que podem se envolver com um grupo de jovens crentes que vão aprender a amar essas pessoas também. Por enquanto nós vamos parando a nossa entrevista por aqui, porque vamos continuar no próximo sábado. E você fica com essa mensagem musical. E depois a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Gente por aí procurando uma saída. Saio então para entender, não basta ficar por aqui. Fico pensando em minha vida. Tem que começar em algum lugar. Quero ter mundo melhor para viver. Viver apenas não é o bastante. Então, por onde começar? Volto para o meu pensar, lembrando as palavras de quem mostrou ao mundo a única saída. Dizendo quem se conformar jamais terá o seu lugar naquele que dá hoje nova vida. Tudo será então bem diferente se aquilo que eu fizer mostrar seu sal e luz. Sei que tudo começa aqui dentro, então eu fico com Jesus. Oh, fico com você. Fico com você. As palavras de quem mostrou ao mundo a única saída. Dizendo quem se conformar jamais será o seu lugar naquele que dá hoje nova vida. Tudo será então bem diferente aquilo que eu fizer mostrar seu sal e luz. Pois sei que tudo começa aqui dentro, então eu fico com Jesus. Oh, oh. Fico com você. Fico com você. Fico com você. Eu quero conversar com você sobre o tema
está tudo bem com a minha alma. E vamos examinar isto à luz de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Talvez o luto seja a dor mais profunda, mais agônica que o ser humano pode enfrentar na vida. De todas as perdas, a perda de um ente querido, talvez seja o drama mais cruel, mais doloroso, o vale mais profundo e mais escuro para se atravessar. Hoje eu gostaria de tratar desta matéria com você. No século XIX, havia na cidade de Chicago um advogado muito rico, Dr. Horatio Spafford. Este homem foi levado a Cristo por intermédio de Dwight Lyman Moody, o grande avivalista da América no século XIX. Certa feita, Moody estava fazendo uma cruzada evangelística em Chicago e houve um grande incêndio, onde centenas de pessoas perderam a vida. Milhares de pessoas tiveram suas casas destruídas. Dr. Horatio Spafford perdeu boa parte da sua fortuna naquele incêndio. Em seguida, esse advogado sofreu mais um golpe. Seu filho morreu de forma trágica. Ele, abalado emocionalmente, resolve viajar com a família, com a esposa e as 4 filhas, para a Europa, buscando um tempo de refrigério. Na véspera da viagem, Dr. Spafford não conseguiu embarcar com a mulher e com as filhas e permaneceu em Chicago, com a promessa de que na semana seguinte ele iria ao encontro delas. Naquela viagem aconteceu um terrível acidente. Houve um naufrágio e as 4 filhas do Dr. Spafford morreram naquele naufrágio. Sua mulher mandou-lhe um telegrama, salva, porém só. Dr. Spafford pega um navio, vai ao encontro da sua mulher e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente, onde suas filhas haviam sido engolidas pela fúria das ondas. E quando o comandante mostrou para ele o local, enquanto o navio era surrado pela fúria das ondas, o Deus que inspira canções nas noites escuras, colocou no seu coração uma canção, uma música, e ele a escreveu. Ele só escreveu esta música em toda a sua história, mas esta música é mundialmente conhecida. E ele escreveu assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Este hino é um dos grandes clássicos da hinologia cristã. Tem inspirado e consolado milhões de pessoas ao redor do mundo. E no estribilho desta música, na língua inglesa, na qual foi escrita, Dr. Spafford diz: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Na verdade, quando nós passamos por esse vale escuro do luto, quando nós somos assolados por esta dor, quando nós choramos a morte de um ente querido, não estamos dizendo que as circunstâncias são bonitas, que as circunstâncias são favoráveis, que nós estamos entrando por uma campina verdejante, de prados cheio de gramas e relvas verdes, de jardins engrinaldados de flores. Não. De fato, nós estamos pisando um terreno arenoso,
um deserto causticante, atravessando um vale sombrio e escuro. Mas a nossa paz não vem das circunstâncias, a nossa paz vem de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de toda consolação. É Deus quem nos conforta em toda a nossa angústia, para podermos consolar outros que estiverem passando pelas mesmas tribulações. O nosso Deus é o Pai das consolações. Ele refrigera a nossa alma. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele apruma os nossos joelhos trôpegos. Ele fortalece as nossas mãos descaídas. Ele nos dá ânimo para nos colocarmos de pé e continuarmos a jornada. Porque se não tivermos esta esperança, na verdade nós naufragaremos diante do drama do luto. Eu fico olhando para a história e vejo a situação do patriarca Jó. Ele perde os seus 10 filhos num único dia, num único acidente. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, cobre a sua cabeça de cinza e adora a Deus, dizendo: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em vez de blasfêmia, em vez de amargura, em vez de revoltar-se contra Deus, em vez de ficar murmurando pelo resto da sua vida, entregue à sua dor e ao seu luto, este homem compreende que Deus é soberano, que Deus é o Deus que dá a vida e Deus é o Deus que tira a vida. Que Deus é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Portanto, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu fico olhando a história do rei Davi. Diz a Bíblia que ele adulterou com Batseba, que ele tentou remediar a situação do seu pecado, que ele foi levado por essa circunstância a mais um crime, a mais um erro, a mais um pecado, quando manda matar o marido de Batseba. Ele avança um pouco mais na sua loucura e se casa com Batseba, passando a imagem para a nação de que estava tudo bem. Aquilo foi mal aos olhos de Deus. Deus enviou à sua casa o profeta Natã, que o confronta, que mostra o seu erro, que mostra o seu pecado. E Davi se arrepende, confessa o seu pecado. Mas Deus diz para ele: você está perdoado, mas a espada não vai se afastar da sua casa, e o filho do adultério vai morrer. Davi ora, Davi chora, Davi jejua, Davi se humilha, Davi não come pão, ele está prostrado, abatido, clamando pela vida desta criança. Mas na verdade, o menino morreu. Seus servos preocupados em dar-lhe a notícia, porque menino vivo ainda, Davi estava humilhado, chorando e quebrantado, ao saber da notícia de que o menino estava morto. Diz a Bíblia que Davi se levantou, lavou o rosto, passou o perfume, ungiu-se, mandou colocar a mesa, se alimentou e prosseguiu na sua caminhada. As pessoas não entenderam a sua atitude, o seu gesto, e ele respondeu: viva ainda a criança, eu me humilhei, eu me prostrei, eu chorei, porque quem sabe Deus usaria de misericórdia e pouparia a vida da criança. Mas estando ela morta, ela não voltará a mim, mas eu um dia irei a ela. Deus consolou Davi. Davi não ficou preso no passado, não morou na saudade. Ele prosseguiu sua vida. Ele encontrou forças em Deus, consolo em Deus. E o que a Bíblia informa é que ele novamente coabitou agora com Batseba. E Batseba concebeu um outro filho, cujo nome foi Salomão. E Deus amou Salomão
e consolou a Davi. Por mais difícil que seja o drama do luto, por mais amarga que seja esta dor, Deus é poderoso para levantar você, para enxugar suas lágrimas, para capacitar você a se levantar e a prosseguir, porque a vida continua, os desafios de Deus continuam, e Deus é poderoso para trazer consolo para a sua alma e para o seu coração. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por este drama algumas vezes na minha família. E muitas vezes parece que o nosso coração vai ser sepultado com os nossos entes queridos que descem à sepultura. Parece que a nossa alma é rasgada ao meio. Parece que uma dor tão avassaladora toma conta do nosso coração, que nós não teremos mais forças, nem condições de prosseguir. Mas eu quero lhe dizer que Deus é o Pai de toda consolação. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Quando Deus permite a você passar por uma crise, por uma dor, por um vale, Deus haverá de instrumentalizar essa experiência, para que você lá na frente, ao encontrar pessoas nas mesmas circunstâncias, você possa se tornar um canal da bênção de Deus, do consolo de Deus para os corações aflitos. Deus nos prepara para os embates da vida, na bigorna do sofrimento. Deus nos prepara para os grandes embates da jornada na escola do deserto. Aqui choramos, sangramos, nos prostramos, aqui sepultamos os nossos mortos, mas Deus há de nos levantar com a sua graça e com o seu poder, para prosseguirmos, para avançarmos, para recebermos o consolo de Deus e para sermos canais da consolação de Deus. É interessante uma cena bíblica. Certa feita, o profeta Eliseu hospedou-se na casa de uma mulher chamada mulher sunamita, uma mulher rica, abastada, mas que não tinha filhos. E Eliseu intercedeu a Deus por ela e ela concebeu. E esta criança torna-se a alegria daquela casa e daquela família. Quando o menino já estava grande, talvez um adolescente, ele acompanha o seu pai ao campo, e lá no campo ele enfrenta e sofre uma dor de cabeça violenta, avassaladora, e ele retorna para casa e deita no colo da sua mãe e morre, em virtude daquela doença súbita. Aquela mulher albardou o seu jumento e correu na direção do profeta Eliseu. Vinha ela ainda longe quando o profeta a avistou. E não apenas a viu, mas percebeu que na alma dela havia uma dor profunda. E o profeta Eliseu manda Geazi, seu moço, ao encontro daquela mulher, perguntando a ela: vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o teu filho? E aquela mulher responde: vai tudo bem. Na verdade, ela tinha deixado o seu menino morto em casa. Mas ela vai ao profeta, na certeza de que Deus haverá de usar esse profeta para fazer um milagre na vida de seu filho. E ela não abre mão do profeta ir ao encontro da criança. E diz a Bíblia que o profeta Eliseu foi e orou pela criança, e clamou pela criança. E Deus trouxe aquela criança à vida. E aquela mulher foi consolada por Deus. Haverá um dia que nós também desfrutaremos desta consolação gloriosa da ressurreição. A morte não tem a última palavra. A morte não é um ponto final na nossa existência. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Este corpo mortal um dia revestir-se-á da imortalidade. Este corpo fraco, que adoece, que envelhece, que se debiliza, também um dia será um corpo poderoso. Este corpo que descerá à tumba, porque foi feito do pó, é pó e voltará ao pó.
um dia levantar-se-á do túmulo como um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus da consolação. E você, pela fé, mesmo diante dos dramas da vida, pode dizer, como um dia aquele advogado de Chicago, Dr. Horatio Spafford, disse: está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Ainda que seus olhos ainda estejam banhados de lágrimas, ainda que a dor ainda aperte o seu peito, você ainda pode dizer pela fé, na confiança deste Deus que é o Pai da consolação, está tudo bem com a minha alma. Eu quero orar em seu favor neste momento. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és o Deus e Pai de toda a consolação. Ó Deus, visita o coração daqueles que nos assistem neste momento. Alguns deles, ó Deus, talvez estejam vivendo ainda o drama do luto, das lágrimas, da saudade, da dor que aperta o coração. Refrigera esta alma, traz o bálsamo da tua presença e consola este coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, o reverendo Hernandes tratou do consolo de Deus àqueles que estão enlutados, mostrando que Deus nos visita e nos conforta em nossa angústia e nos torna instrumentos de consolação na vida de outras pessoas que estão passando também por profundas tribulações. Finalmente, destacou que somos alvo da consolação e depois nos tornamos canais dela para outras pessoas. Está tudo bem com a minha alma? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD para a sua edificação, para presentear um familiar, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira essa ou qualquer uma das mensagens que já foram pregadas. Ou ainda ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site, que está todo remodelado, com muitas facilidades para você acessar e apreciar inteiramente grátis todos os nossos programas que aqui já foram ao ar. www.verdadevida.com.br. Pelo nosso site você pode tornar o Verdade Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação para qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, você, seus filhos, sua esposa, com toda a sua família, às 9 horas e participar do culto matutino e da escola dominical. E à noite, às 18 horas, do culto vespertino. Entre no nosso site e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Se você tem problema de recepção com o sinal da Rede TV, você deve assistir o nosso programa pelo nosso site www.verdadevida.com.br e ali a mensagem do dia está ali em destaque. Um clamor pelo revestimento de poder. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Foi uma bênção a nossa cruzada evangelística em Miguel Calmon, Bahia. Milhares de pessoas acorreram até a Praça Rui Barbosa para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, dezenas de pessoas entregaram a sua vida a Deus. A Deus toda a honra, glória e louvor. No próximo ano, teremos cruzadas, pelo menos uma cruzada por mês em cada um dos estados brasileiros. Você deve entrar em nosso site e informar se deseja ter uma cruzada Verdade e Vida na sua cidade. Que Deus muito o abençoe.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.